Ferdinand Wessendorfs. Bestas, homens e deuses. O enigma do rei do mundo. O sopro da morte. Chegamos a Uliassutai no mesmo dia em que o destacamento que tinha ido desarmar a escolta de Wang Sao-Tsun regressava. O destacamento encontrara o coronel Domojiro, que deu ordem não só de desarmar como também de saquear a caravana, e o subtenente Strigen tinha, infelizmente, obedecido a essa ordem dada, de maneira abusiva. Era realmente vergonhoso e comprometedor ver os oficiais e os soldados russos usarem escapas, botas e relógios de pulso que tinham sido roubados aos funcionários chineses e a sua escolta. Todos tinham moedas de prata e de ouro chinesas como a parte dos despojos. A mulher mongol de Wang Sao-Tsun e seu irmão voltaram com o destacamento e queixaram-se de ter sido assaltados pelos russos. Os funcionários chineses que faziam parte da escolta só chegaram à fronteira chinesa depois de ter passado muita fome e muito frio. A colônia estrangeira ficou chocada quando viu que o tenente-coronel Mikhailov recebia Strigen com honras militares. Todavia tudo ficou esclarecido quando, mais tarde, soubemos que Mikhailov recebera sua parte em dinheiro e sua mulher se achava de posse da magnífica cela de Fuxiang. Chutumbeli requereu as armas e os despojos para poder devolvê-los mais tarde aos chineses. Mikhailov recusou-se a entregá-los. Daquele momento em diante a colônia estrangeira não quis mais nenhum contato com o destacamento russo. As relações entre russos e mongóis ficaram tensas. Muitos oficiais russos protestaram contra a atitude de Mikhailov e Strigen, e as rusgas se tornavam cada vez mais frequentes. Naquela época, numa bela manhã de abril, um extraordinário grupo de cavaleiros armados chegou em Uliassutai. Eles foram para a casa do bolchevique Burdukov que, a quanto ouvi dizer, deu-lhes uma quantia muito grande em dinheiro. O grupo dizia ser formado por ex-oficiais da Guarda Imperial, pelos coronéis Poletika e N. Filipov e por 3 irmãos desse último. Anunciaram a todo mundo que pretendiam agrupar todos os oficiais e soldados brancos que estavam na Mongólia e na China e levá-los para o Urianhai para lutar contra os bolcheviques. Disseram também que pretendiam inicialmente arrasar Ungem e devolver a Mongólia à China. Intitulavam-se representantes da Organização Central dos Brancos na Rússia. A Sociedade dos Oficiais Russos em Uliassutai convidou-os para uma reunião, examinou seus documentos e os interrogou. Pelo interrogatório ficamos sabendo que todas as histórias contadas por eles a respeito de suas funções no passado eram totalmente desprovidas de fundamento. O inquérito comprovou que Poletika tinha um cargo importante no Comissariado Soviético da Guerra, que um dos irmãos Filipov tinha sido o ajudante de Kamenev quando da sua primeira ida à Inglaterra, que a Organização Central Branca na Rússia não existia, que os combates previstos no Urianhai não passavam de uma armadilha para atrair os oficiais brancos e que, enfim, o grupo estava estreitamente ligado ao bolchevique Bordukov. Logo tiveram início as discussões a respeito do destino que se lhes devia dar. O destacamento dividiu-se em 2 grupos. O tenente-coronel Mikhailov e mais alguns oficiais juntaram-se ao grupo de Poletika exatamente na hora em que o coronel Domojirov estava chegando com seu destacamento. Domojirov ouviu as 2 partes e, após estudar cuidadosamente a situação, nomeou Poletika comandante de Uliassutai, e enviou ao barão Ungerny o relatório completo dos acontecimentos.
Nesse documento ele me dedicou bastante espaço, acusando-me de prejudicar suas ordens. Seus oficiais estavam continuamente me vigiando. De toda parte chegavam avisos para que me acautelasse. Todo o bando e seu chefe perguntavam aos brados, com que direito um estrangeiro ousava imiscuir-se nos assuntos da Mongólia. Um dos oficiais de Domogirov provocou-me diretamente durante uma reunião, na esperança de que chegássemos a uma briga. Respondi-lhe tranquilamente, com que direito os refugiados russos estão se miscuindo, eles que não têm mais direitos, nem na terra deles e nem no estrangeiro. O oficial não disse mais nada, mas o olhar que me lançou não fazia mistério de suas intenções. Meu companheiro, sentado a meu lado, levantou-se, aproximou-se do oficial e, dominando-o com sua elevada estatura, estirou os braços como uma pessoa que acaba de acordar, e murmurou: "Tenho vontade de praticar um pouco de boxe." Certa feita os homens de Domogirov quase conseguiram apoderar-se de mim, não fosse a constante vigilância dos meus amigos da colônia estrangeira. Tinha ido à fortaleza para negociar com o site a saída dos estrangeiros de Uliassutai. Shutumbeli ficou conversando longamente comigo, de forma que quando eu estava de volta para casa seriam 9 horas da noite. Estava ainda a 3 quilômetros da cidade quando percebi 3 homens saindo de uma vala, à beira do caminho e se lançaram sobre mim. Dei uma chicotada no cavalo quando percebi que, da vala oposta, outros homens surgiram como para interceptar o meu caminho. Entretanto eles se dirigiram para o primeiro grupo, dominando, quando ouvi a voz de um estrangeiro que estava me chamando. Voltei e encontrei 3 oficiais de Domogirov cercados por soldados poloneses e por outros estrangeiros, chefiados pelo meu velho amigo, o engenheiro agrônomo. Ele estava atando os pulsos dos oficiais atrás das costas, com tanta fúria que os ossos estavam estalando. Terminada a tarefa, e sem deixar de fumar seu eterno cachimbo, ele me disse, com expressão séria: "Acredito que a melhor coisa seria tirá-los à água." Achei graça em seu ar grave no pavor patente dos oficiais de Domogirov, e perguntei-lhes o motivo do ataque. Permaneceram em silêncio, baixando os olhos. Era um silêncio bastante eloquente que deixava transparecer claramente suas reais intenções. Tinham ocultado seus revólveres nos bolsos. "Muito bem", falei. "Tudo está bastante claro. Podem levar ao seu comandante este recado: na próxima tentativa, vocês não voltarão mais para casa. Vou ficar com suas armas e as entregarei ao comandante." Meu amigo estava aplicando a mesma energia em desfazer as ataduras e murmurava continuamente: "Se dependesse de mim, vocês iriam servir de comida aos peixes." Deixamo-los irem por um lado e voltamos juntos para a cidade. Domogirov continuou mandando mensageiros ao barão Ungerny, em Urga, exigindo plenos poderes, dinheiro e insistindo em fazer relatórios sobre Mikhailov, Shutumbeli, Poletika, Filipov e minha pessoa. Usando sua astúcia asiática, ele continuava a manter boas relações com as pessoas que desejava ver mortas e que acusava continuamente perante aquele severo guerreiro, o barão Ungerny, que não recebia outras informações de Uliassutai a não ser as de Domogirov. Nossa colônia andava muito inquieta. Os oficiais estavam divididos em grupos discordantes. E os soldados também se reuniam para comentar os acontecimentos do dia e criticar seus superiores. Devido à influência de alguns homens de Domogirov, eles começaram a fazer observações desse tipo: "Pois é, agora temos 7 coronéis, todos querem comandar e vivem brigando entre si."
devíamos atar os 7 em postes e aplicar-lhes algumas boas chicotadas. O que mostrasse ter mais resistência seria nosso chefe. Esse gênero de humor negro era a exata expressão da desmoralização do destacamento russo. Até parece, dizia meu antigo companheiro, que não vai transcorrer muito tempo e teremos o prazer de ver um conselho de soldados em Uliassutai. Por Deus e pelo diabo! Aqui realmente está faltando algo importante, está faltando uma boa floresta onde as pessoas decentes pudessem se embrenhar, longe de todos os malditos sovietes. A pobre Mongólia está por demais desarborizada e não nos pode oferecer nenhum lugarzinho que sirva de esconderijo. Havia realmente o perigo da constituição de um soviete. Um dia os soldados apoderaram-se do arsenal, retiraram as armas que foram subtraídas aos chineses, e carregaram tudo para o quartel. A cada dia que passava víamos aumentar as bebedeiras, os jogos de azar e as rixas. Os estrangeiros que estavam observando com atenção tudo o que se passava, temerosos de uma catástrofe, decidiram finalmente deixar Uliassutai, que se tornara um foco de paixões políticas, de brigas e de denúncias. Ficamos sabendo que também o grupo de política tensionava sair da cidade dentro de alguns dias. Separamo-nos em 2 grupos. O primeiro seguiria a velha trilha das caravanas pelo Gobi, muito ao sul de Urga, na direção de Kukuotuopi, Washing e Kalgan, e o outro, com meu velho companheiro, 2 soldados poloneses e eu, dirigir-se-ia para Urga pelo Zainchabi, onde estava o coronel Casagrande que, numa carta recente, tinha me pedido para ir vê-lo. Assim deixamos Uliassutai, onde tínhamos testemunhado acontecimentos bastante impressionantes. 6 dias após deixarmos a cidade, chegou em Uliassutai um destacamento buriate mongol, comandado por um buriate chamado Vandalov, e por um russo que era o capitão Besrodinov. Encontrei ambos mais tarde no Zainchabi. O destacamento tinha sido mandado de Urga pelo barão Ungerny para restabelecer a ordem em Uliassutai, e em seguida marchar sobre Kóbido. Vindo de Zainchabi, Besrodinov encontrou o grupo Politica Michailov. Começou a fazer perguntas e, a seguir, examinou as bagagens, encontrando documentos que ele considerou suspeitos. Entre as bagagens de Michailov e de sua mulher estavam o dinheiro e os objetos roubados dos chineses. Então escolheu 16 homens do grupo N. Filipov para serem mandados ao barão Ungerny, libertou mais 3 e mandou fuzilar os outros 12. Dessa forma terminaram no Zainchabi um pequeno grupo de refugiados e as intrigas do grupo de política. Em Uliassutai, Besrodinov mandou fuzilar alguns bolcheviques e também a Chutumbeli por ter violado as cláusulas do Tratado Sino-Mongol. Mandou prender Domogirov, que foi mandado para Urga, e restabeleceu a ordem. As previsões sobre o futuro de Chutumbeli tinham se realizado. Apesar de estar informado sobre a natureza dos relatórios que Domogirov enviara a Urga a meu respeito, decidi ir para aquela cidade sem contorná-la como fizera Politica quando caiu nas mãos de Besrodinov. Já estava habituado a enfrentar os perigos, e fui ao encontro do terrível e sanguinário barão. Ninguém pode decidir seu destino. Eu não estava me sentindo culpado, já fazia muito tempo que o medo não morava mais com os meus pensamentos. Um cavaleiro mongol que nos alcançou no caminho trouxe-nos a notícia da morte de nossos conhecidos no Zainchabi. Quando estávamos todos na yurta do posto de muda para passar a noite, ele contou-me essa lenda da morte. Aconteceu em tempos idos, quando os mongóis eram donos da China.
O príncipe de Uliassutai, Beltisvan, era louco. Ele mandava matar qualquer pessoa de que não gostasse e ninguém ousava atravessar a cidade. Os outros príncipes e potentados mongóis cercaram a cidade com seus exércitos, cortando todas as comunicações e não deixaram passar ninguém, nem para entrar e nem para sair da cidade. A fome imperou na cidade. Os habitantes comeram todos os bois, os carneiros e os cavalos. Afinal, Beltisvan decidiu tentar uma saída desesperada da cidade para oeste, para o território de uma de suas tribos, os Oletes. Na batalha que se seguiu, ele morreu juntamente com todos os seus homens. Seguindo o conselho do Hutu Kitobuyantu, os príncipes mandaram enterrar os corpos nas escarpas das montanhas em volta de Uliassutai. Encantamentos e exorcismos foram feitos durante o sepultamento para que a violência se afastasse e para que o país fosse salvo da guerra. Os túmulos foram cobertos com pesadas pedras e o Hutu Kito vaticinou que os maus espíritos não sairiam da terra até o dia em que sangue humano fosse derramado sobre aquelas mesmas pedras. Essa lenda é muito antiga. A profecia está se cumprindo agora. Naquele lugar os russos mataram 3 bolcheviques e os mongóis mataram 2 chineses. O espírito mau de Beltisvan fugiu de sua prisão de pedra e está agora ceifando o povo com sua foice. O nobre Chutumbeli morreu, o Noyon russo, Mikhailov, também morreu, e a morte está se alastrando em nossas planícies sem fim. Quem será capaz de dominá-la? Quem vai atar suas mãos ferozes? Os deuses e os bons espíritos estão passando por uma época de calamidade. Os espíritos maus estão em guerra com os espíritos bons. O que pode fazer um homem nessas circunstâncias? Só pode morrer, só pode morrer. Fim desse capítulo.